E aí, galera, pra quem vem acompanhando aí as histórias, já tá pronto aqui essa história e mais uma, depois a gente apresenta. Mas hoje eu vou fazer a junção das duas, né? A ideia era fazer a live ao vivo, só que precisa de um número determinado de seguidores, de inscritos na verdade. Mas eu lembro que quando eu tinha outra conta eu fiz normal e não pediram nada. Mas como a internet vai mudando aí, eu fiz a live lá na plataforma Zoom. E aí, possivelmente lá pro futuro, né? Não sei se vai estar liberado, mas a gente vai fazer essa transição de poder ter a plataforma aberta e poder fazer essa comunicação entre quem tá no YouTube e quem tá na plataforma para poder fazer uma live interativa, que é o intuito do projeto, né? Unir todas as ideias para poder gerar novas possibilidades. Mas quem vem acompanhando aí, vou dizer novamente, a gente está na história da Trinity. Então eu vou fazer aqui a leitura e vou fazer umas pré-modificações assim entre falas, para ficar bem legal. Então, vamos lá. Trinity, quando tinha apenas 4 anos, ganhou seu primeiro guardião mágico, um que era diferente de todos. Ele era de reinos mais distantes. Ele era um goblin. Dizem que os goblins tinham poderes sobrenaturais. Além de poder aprender a fazer magias e fazer magias, ele também podia ir a qualquer lugar. E se eles mantivessem suas roupas, eles eram livres. Mas se as trocassem ou perdessem, eles ficariam presos. Fiz uma anotaçãozinha aqui de correlação, só vou dar uma lidinha aqui e eu já volto. Eles ficariam presos. História que eles ensinam e espalham. Dizem que eles ganharam esse conhecimento de seus antigos donos e por algum motivo eles a falam e as contam livremente. Trinity aprendeu e treinou seu Goblin, que no filme seria o Dobby, com todas as magias de proteção. Tricotou seu presente de proteção em forma de uma meia, para que no grande dia ele recebesse seu presente. Sua mãe já havia comentado sobre o seu primeiro guardião e como ele era bagunceiro. Esconde as coisas, te seguem por todos os portais e se os chamar, eles não aparecem. Então não esperem que então não era para ela esperar que ele ficasse. E aí a gente vai pro dia do aniversário assim, da entrega do presente. Quando Trinity completou sua formatura na escola, todos os guardiões, junto a seus donos, estavam reunidos. Animais gigantes, cavalos alados, raízes de reinos profundos, fantasmas e outras criaturas que poucos um dia havia ouvido. Existiam histórias que contavam. E aí, vamos lá? Quando Trinity levou o Dobby para conhecer o castelo e entregar seu presente, sentou-se na cadeira no salão de xadrez, jogou sua partida e no final tirou do bolso uma meia feita com fios das aranhas da floresta. E era muito difícil conseguir essas linhas de alta costura, pois além de durarem uma vida toda, para consegui-las
você teria que negociar com os gigantes. E dizem que eles não tinham bom humor, pois não se davam bem com criaturas tão pequenas. Trinity tirou a meia do. Trinity tirou a meia, entregou a seu Goblin, o abraçou e entregou o presente. Os olhos do Dobby brilhavam de tanta alegria. Ela falou: pegue seu presente e guarde em um lugar seguro, e depois volte. Foi bem quando ela o vestiu e ele foi logo guardá-la. Quando ele estralou os dedos, ao invés de aparecer em seu quarto, onde tinha suas coisas de mais alto valor guardadas, percebeu que apareceu em outro lugar estranho, onde tinha um grande relógio. Luzes radiantes. Para ele era lindo. Muitas cores, músicas e histórias ficavam contando. Logo admirado, tentou pegar um dos globos e ao subir deixou seu presente cair e nem percebeu. Ele pegou um dos globos, girou algumas vezes e pôs em seu bolso. E como em um passe de mágica, já estava em outro lugar, em outra dimensão. Confuso e assustado, viu uma grande floresta escura, muitos barulhos, rapidinho, muitos barulhos. Era assustador para ele. Tudo ficou em silêncio. Árvores começaram a cair. O Goblin só pensou em correr o mais rápido possível. Quanto mais ele corria, mais criaturas e os barulhos se aproximavam. E assim ele permaneceu perdido por lá por 500 anos, até que ele fosse capturado e vendido a uma família de trouxas. Vamos voltar pra Trinity, né? Ela, arrasado por não achar seu Goblin, o Dobby, chorou muito. Parou de ir à escola, aprendeu o feitiço do livro dos trouxas, aprendeu sua cultura e quando se formou, foi trabalhar nesse outro mundo, a fim de um dia encontrar seu Goblin. Lugar confuso, onde era tudo uma bagunça. Os carros não voavam, os cavalos caminhavam e era extremamente proibido praticar magias. Passou anos trabalhando, esperando pelo seu amigo. E nada. Certo dia, sentado em seu escritório, mexendo em suas coisas, ouviu um barulho do seu armário. E de repente uma grande luz brilhou e quando a porta se abriu, saiu um grande gigante. Ela, muito assustada, tentou correr, quando o gigante disse: calma, vem em nome do Conselho da Magia. Tempos ruins estão chegando e o grande sinal foi dado. Contamos com você no próximo ano. Todos correm perigo e só você consegue só você conhece o selo para ajustar o grande relógio. Trinity se comprometeu com o pedido e voltou a dar aulas no mundo da magia. E aí, essa fotinha aqui é uma arte que eu fiz. Então, quando ele pegou o ovo lá na sala do relógio, ele estralou os dedos, apareceu lá na grande migração lá. E aí é
a próxima parte. Ele apareceu no meio de uma migração, bem no exato momento onde apareceu no grande momento de uma migração dos reinos, onde quem não atravessasse ficaria preso ali até que a passagem se reabrisse novamente. E aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui, que seria a cena final. Trinity trabalhava incessantemente a fim de reajustar o relógio, conciliando suas aulas. Responsável como guardiã do tempo contínuo, podia acessar e transitar por todas as linhas do tempo. Entre um momento e outro, enviava e transmitia sinais e mensagens para que, se alguém encontrasse seu Goblin, que a devolvesse, pois somente na presença dele era possível ela transitar pelos mundos e não se perder. E aí a gente pré-encerra assim a história da Trinity. Tem uma continuação aqui que traz ela para a história de novo. E aí seria a história do Dobby, que também já tá pronto. Então vou pegar aqui. Dobby, enviado para a dimensão das lembranças, apareceu justamente no meio da grande migração, onde todas as criaturas mágicas se transfiguravam e atravessavam os portais das lembranças, a fim de encontrar o ponto exato onde as linhas se cruzavam, com a esperança de quebrar o selo. Dobby, perdido nas sombras, lembra que tinha algo que poderia ajudá-lo. Lembrou do ovo, o objeto lá do relógio, e decidiu pegá-lo. Sem pensar, logo o abriu, e ao abrir, com um grande estrondo e um forte clarão, uma grande luz começou a brilhar, iluminando e se espalhando por toda a floresta. Dobby, assustado, correu para se esconder em um buraco, a fim de não ser encontrado, pois sabiam que tinha sido visto e que viriam atrás dele. E aí o Dobby provavelmente se escondeu ali no buraco ali embaixo da pedra. Dobby se escondeu, abriu o globo a fim de procurar respostas, com o desejo interno de voltar para casa. Quando o dia amanheceu, todas as grandes criaturas já não estavam mais lá. Só tinha pássaros de fogo e dragões. Era assustador. Para não chamar a atenção, decidiu passar sorrateiramente para não ser notado. Atravessando a grande floresta, além dos lagos dos golems, resolveu descansar. Então ele atravessou aí a grande floresta, além dos lagos dos golems, e aí ele, cansado, escolheu um lugar ali para descansar. E sobre as flores da noite, um reino onde as fadas polinizam as flores com o pó do sono retirado de seu centro nectarino. E aí termina. Daí
Dobby deita, adormece, sem perceber ao descansar, sem perceber ao descansar, nem notou que grandes quantidades de pólen caíam sob seu corpo. As fadas logo o viram e, e foram logo ver o que encontrava. Depois de muito procurar no fundo dos bolsos, retiraram o grande ovo. Pularam de alegria, sem pensar duas vezes. Logo pensaram: vamos negociar com gigantes. Conclusão: as fadas sabiam o que tinha encontrado. Daí a linha de raciocínio, né, das fadas continua com a fala. Eles adoram ouvir histórias, e se posso assim falar, tá mais que na hora, tá mais que na hora de colhermos as novas flores, e os adubos e sementes já estão se esgotando. Decididas foram até os gigantes, e as fadas foram lá. Ao chegar foram recebidas com raízes que brotavam do chão, vozes e trovão. E uma voz dizia: "O que você quer? Diga, não demore não, pois vimos monstros de da terra de baixo." As fadas assustadas logo disseram: "Não é nada não, só queremos sementes, adubo e um pouco de sua atenção. Encontramos um goblin de terras distantes, um ovo do tempo, histórias que viajam pelo vento. Você se interessa? Se quiser pode pegá-lo. Leve os itens até nosso jardim e vamos entregá-lo." O gigante, que vivia frustrado, encontrou aquilo que sempre havia procurado. "Quero os dois. Vá logo. Estarei lá e de lá vou levá-lo." As fadas logo voltaram e o goblin foi preparado. O gigante levantou e em 2 passos lá chegou. Pegou o goblin e tão rápido quanto foi ele voltou. Ao voltar, histórias ouviu e depois de muito tempo, o gigante sorriu. Pegou o goblin e na feira de troca, um mago encontrou. Ele disse: "Quero bafo de dragão, pois fogo de orc pra mim não resolve não." "Tem esse goblin, te interessa? Ele é de terras distantes e pra mim ele não presta." O jovem mago, quando logo o ouviu, quando logo o viu, seus olhos brilharam e logo sorriu. Coloquei uma observação aqui. Esse mago a gente, alusoriamente assim, porque a história não é nossa, a gente pode. Não essa sim, mas a original não. Mas a gente pode associar que era o Lúcio, né? Ele viajando por esses portais aí. E aí vamos continuar. Pega o fogo. Pegue o fogo. E se um dia ficar triste, me chame de novo, disse disse o mago. O jovem mago para casa voltou e com o ouro e como ouro dos dragões e duendes, um grande tesouro encontrou. Ou seja, o Dobby tinha o mesmo valor que toda a riqueza dos dragões e duendes. Aí ele disse: "Goblin de terras." Não, é a mesma linha de narração. "Goblin de terras distantes não era fácil de se conseguir." O jovem mago tentou acordá-lo. Feitiços e selos, nada acontecia. Depois de muito pensar, sua melhor opção era a Trinity. Ela poderia saber o que fazer. O jovem mago lançou o feitiço, fazendo ele se transformar em uma vassoura, e logo o levou à escola.
explicou à professora onde havia o conseguido e que não contasse a seus pais, pois lá era proibido. Trinity, sem acreditar, não falou nada. Só, só falou: espere alguns dias e quando a lua não aparecer, não estiver no céu, desfaça a magia. Fique em frente ao espelho, lance o feitiço da sorte e não olhe para o espelho. E aí a gente vai pro ponto onde chegou o dia lá, da noite sem lua. Na noite sem lua, o menino Lúcio logo se preparou, pegou os ingredientes e um feitiço no Goblin e lançou. Muito curioso para acordá-lo, abriu os olhos bem no instante em que lançou o feitiço. E o feitiço foi desviado. E o Goblin acordou como mágica se desmaterializando. Ou seja, ele se teletransportou para outro lugar, fugindo. O menino, a magia, o menino se extrapiou. Ou seja, quando ele lançou a magia não era para ele olhar pro espelho, como ele olhou, acabou voltando para ele. Bravo, o menino voltou à escola e logo foi pedir satisfação a Trinity. Você me enganou, ele foi embora. Ela olhou assim e disse a ele, e disse ao menino: mas ele acordou? O menino respondeu: sim. Ela disse: então deu certo. O menino resmunga: mas ele foi embora, eu quero outro. Trinity respondeu: eles são seres de terras distantes e não pode esperar que eles fiquem. Não pode esperar que ele fique, pois eles são livres. O menino emburrado voltou para casa. Trinity sabia quem era o Goblin. Quer dizer, Trinity sabia que era o Dobby e que o grande amigo havia retornado. Não vou, não vou incomodá-lo, mas a Trinity dizendo, não vou incomodá-lo, mas se estiver me ouvindo, fique atento ao menino, pois o chamado havia sido dado. Dobby reconheceu a voz de sua dona e seu pedido foi escutado. Sobre as sombras permaneceu, observando todo esse reino encantado. Eu fiz um desenho do dragão aqui. E aí, agora eu queria trazer a possibilidade da galera que tiver vontade aí de participar aí, quiser criar uma história sobre qualquer personagem assim para trazer, montar seu próprio canal ou compartilhar com a gente pra gente tentar encaixar aqui na história assim. E aí, a galera pode criar essa pré-entrada assim pro mundo dos dragões assim, pra gente contar as histórias dos magos agora. Mas também eu queria fazer outra dinâmica aqui com vocês. Deixa eu ver. Vamos fazer assim, eu vou trazer em outro vídeo pra gente não misturar conteúdo. Mas quem gostou aí, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal aí e acompanha os conteúdos aí que vira e mexe a gente vai estar mudando para outros pontos, outras coisas. Mas sempre que alguém quiser, assim, a gente pode voltar os outros projetos. Quem tiver gás aí pra pegar as ideias aí do canal aí, pôr pra frente aí, pra ajudar nessa divulgação e no crescimento. É um momento bacana aí que a gente tá podendo usar a internet. Vamos ver, né? Vai que futuramente agora a gente já lança uns pré, um pré-conto assim, bem reduzido sobre os livros. É bem legal.
Quem gostou aí, deixa o like, compartilha. Pode fazer, contar as histórias aí pra galera que gosta. Ou contar pra quem vocês quiserem. Mas, do mais, tamo junto.